Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula então? Essa é a nossa aula 3, referente ao edital do concurso de Cambé. O que nós vamos falar nessa aula? Nós falaremos a respeito da organização da banca, de algumas questões ali da inscrição e como ela costuma vir cobrando as questões da prova. Como que a banca da Unifil, o perfil da banca, sabe? Fazer uma análise um pouco sobre como ela vem cobrando nas últimas provas que foram aplicadas aí dos últimos concursos, beleza? Lembrando que essa prova é para a Prefeitura Municipal de Cambé, o concurso público número 1 de 2025. Vamos lá, a respeito das fases da avaliação. A prova está organizada para a gente da seguinte forma ali, com as áreas com a parte objetiva, com a parte da prova discursiva e com a prova de títulos. Parte objetiva nós temos ali de área de conhecimento, língua portuguesa, matemática, informática básica e conhecimentos específicos. Cada um organizado com uma quantidade ali de questões, né? No caso, nós temos 25 questões de língua portuguesa, 10 matemática, 5 de informática e 20 de conhecimentos específicos. E cada qual com um peso por questão. Por que é importante saber esse peso? Porque não são todos iguais, então você precisa saber que existe uma cobrança maior em determinados conteúdos, nesse caso, uma cobrança maior em língua portuguesa e conhecimentos específicos, certo? A nota mínima, nós temos ali o valor total a ser acertado e a nota mínima também. Por que nota mínima? Significa o quê? Que você não pode zerar nenhuma disciplina ali cobrada na prova. Prova objetiva, classificatória e eliminatória. Prova discursiva, que é uma questão, classificatória e eliminatória. Prova de títulos, somente classificatória, certo? Cada questão da prova terá 5 alternativas. Cada uma terá apenas uma alternativa correta, conforme a tabela. A pontuação ali também será atribuído nota 0 às questões com mais de uma opção assinalada. Então, precisa prestar atenção na hora de assinalar as questões da prova. E aí, no total, ela terá 60 questões distribuídas ali pelas áreas de conhecimento. O candidato precisa obter, no mínimo, 50 pontos ou mais na prova, além de atingir a nota mínima por área de conhecimento. Ou seja, não é só tirar 50 pontos na somatória ali. Você não pode ter zerado nenhuma disciplina. Então, primeiro você confere se não zerou nenhuma disciplina, depois você conta quantos pontos você fez. E aí, na parte de conhecimentos específicos, que é aquilo que nos cabe, nós temos uma organização ali, né? O nosso cursinho está focado ali para a área, né, da vaga de professor de educação infantil e professor de ensino fundamental, que é a primeira, que é a cobrança. Nós temos uma organização ali que eles estão cobrando. Você pode fazer inscrição como professor de educação infantil e ensino fundamental, essa é o nome da vaga, e a outra vaga é como somente ali professor de educação infantil. E aí, para cada inscrição que você faz, a gente tem diferença nos conhecimentos específicos. Para professor de conhecimento de educação infantil e ensino fundamental, nós temos essa tantada aqui de conhecimentos específicos, não vou ler, né, aqui, mas a gente vem trabalhando na plataforma. Coloquei o print aqui só para vocês terem noção, né, de quantidade ali, de tamanho, de quanto que se tem de conteúdo. E para professor de educação infantil, nós temos um pouco menos, mais focado ali em BNCC, no currículo ali de Cambé ali, e nas concepções, relações ali vinculadas à questão da infância. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com vocês ali do nosso cursinho, já estamos trabalhando, né, ao longo das aulas, esses conhecimentos específicos para serem utilizados ali para qualquer uma das duas inscrições ali no que tem sido solicitado do próprio edital, certo? E aí, com tudo isso, né, com esse monte de conhecimento específico, a gente precisa compreender um pouco mais de como é que é cobrado, que tipo de questão que essa banca cobra, porque vocês sabem, né? Cada banca tem o seu jeitinho, cada banca tem um jeito de fazer a sua prova, tem uma estrutura de prova, tem uma linguagem específica da sua prova, então vai muito de banca para banca. O que a gente percebe aqui nesse caso é a banca da Unifil, né, Instituto Filadélfia. O que nós percebemos aqui nesse caso? Que nós temos ali questões que variam ali, a banca cobra muito questões de verdadeiro e falso. Essa questão que eu trouxe aqui é uma questão que foi utilizada numa das últimas provas da própria Unifil. Então, ela traz sempre ali uma frase, um enunciado com alguma citação, e aí cobrando ali que você assinale qual é a sequência correta ali para o verdadeiro e falso. Essa daqui é um tipo de questão cobrada.
Que a gente precisa saber? Ler com atenção. Ler com atenção é o primordial para qualquer questão que você vai fazer. No verdadeiro e falso, especialmente, a gente precisa ter esse olhar porque, como às vezes as afirmativas são longas e a gente, por uma palavra, acaba não pegando ali, não presta atenção e confunde e troca ali o que deveria ser. O falso por verdadeiro, o verdadeiro por falso, certo? Então a gente precisa estar atento ali, porque como as afirmativas são um pouquinho mais longas ali na leitura, a gente acaba se perdendo do que é ou não é. Então leia com calma, com atenção, você tem tempo para fazer a prova. São 60 questões, mas assim, 60 questões dá tempo suficiente de ler e reler mais de uma vez, caso haja necessidade. Beleza? Outro tipo de questão. Essa questão aqui que traz pra gente ali é afirmativas para você elencar o que é certo ou não conforme uma sequência. Então essa daqui também é bem próxima ali de um verdadeiro ou falso, porque ela traz afirmativas, mas normalmente essas de afirmativas elas são voltadas ali para a legislação. Então aqui nesse caso ele está trazendo da LDB, né? Nós vamos trabalhar a LDB em outras aulas e tal, conforme for acontecendo. Mas ele traz, essa aqui no caso, ele traz as afirmativas conforme um copia Ctrl+C, Ctrl+V da legislação e muda uma palavra ou outra, um número ou outro, para poder te enganar, para poder te atrapalhar ali nesse processo, né? Então é leitura atenta mais uma vez e prestar atenção na sequência, porque às vezes você olha lá e na hora de colocar a sequência você não consegue. Essa daqui especialmente, ela pergunta ali quais estão corretas, né? Ele está perguntando quais estão corretas, dando para a gente ali várias alternativas. Então, sempre prestar atenção. Às vezes, uma palavra, um número, um termo utilizado, ou um termo utilizado de forma contrária, é o que vai atrapalhar você ali durante a questão. Então, essa questão aqui é uma questão ali de alternativas, porém com várias afirmativas para você fazer análise de qual é certa e qual é a errada. E na sequência, descrever qual está correta ali na sequência. Beleza? Mais um tipo de questão cobrado para a prova, essa daqui que é bem típica, comum da prova objetiva, que é uma questão de alternativas. Ponto. O básico ali de uma prova objetiva é ter questões de alternativas, de trazer uma explicação ou de te cobrar um conceito e trazer ali para você 5 alternativas para saber qual delas é a correta ou qual delas é a errada. Sempre ficar atento se o que você tem que marcar, se não está perguntando, falando que é o exceto, ou somente, ou o que está errado, ou enfim. Porque se você, às vezes, você vai marcar a opção contrária. E aí você zerou a questão e não vai contar. Essa de alternativa aqui, elas costumam ser, pelo que eu andei vendo, eles não usam texto muito grande na introdução. Costumam ser bem direitinhos. Ó, por exemplo, essa daqui ele só coloca de acordo com a lei tal, os sistemas compreendem isso. Então você só precisa saber o que compreende. Ele não traz um texto muito longo para você se perder no texto, porque às vezes tem banca que tem a característica de utilizar textos grandes, trazer reportagem antes de trazer a pergunta para a questão. A banca da Unifil costuma ser um pouco mais direta, pelo menos é o que eu observei das últimas provas. Então ela traz ali um enunciado ali breve, às vezes uma citação breve, nada muito longo, e já vem com a pergunta na sequência ali, sem muita enrolação. São bem diretos ali na hora de trazer a pergunta na alternativa. E a alternativa é aquilo, né? São 5 alternativas. Então você vai ter ali 4 ali que estão erradas e querendo te confundir. Muita atenção para a hora de responder. Outra bem legal é essa de preencher as lacunas. Nossa, professora, mas isso parece provinha que eu passo para os meus alunos ali no 3º, 4º ano para completar as palavras. Mais ou menos isso. Mas pensa que aqui é de um conceito, de um conhecimento específico que você está tendo no seu concurso, né? Essa questão especialmente, eu vou ler ela para vocês. Porque ela é uma questão que quando você lê, você acha que todas elas estão corretas. Parece fácil, mas sem atenção você erra. Ela está falando sobre a educação de jovens e adultos que são privados de liberdade, pessoas que estão presas e tal. Então ela fala que é para você preencher corretamente a lacuna. O texto é: a educação de jovens e adultos privados de liberdade não é benéfico. Pelo contrário, é direito subjetivo previsto na legislação internacional e brasileira e faz parte da proposta de política pública de execução penal com o objetivo de possibilitar a reinserção social do apenado e, principalmente, garantir a sua plena. E aí você olha, é um direito civil? Sim. É um direito penal? Provavelmente também, né?
É um direito constitucional? Sim, constitucional, deve estar na Constituição isso. É um direito garantido? Acredito que sim, né? Porque a gente tem os presos que estudam, então, assim, todas as informações ali parecem estarem corretas. É um direito humano? Sim. Todas as primeiras alternativas parecem estarem corretas. Mas como ele puxa ali de um conceito ali político e tal, a gente precisa se atentar, porque essa é uma questão fácil de ser feita, mas fácil de ser errada também. A resposta correta é a resposta A, que ele traz ali como direito humano, e aí garantir a sua plena cidadania. Mas poderia ser garantir a sua plena formação, poderia ser garantir a sua plena integridade, que ele precisa ter integridade física dentro daquele espaço para estudar. A sua plena saúde? A saúde seria um pouco mais estranho, mas também não muito errado. A sua plena sabedoria, acho que talvez seria o mais estranho, que aí o termo não ficaria muito bacana ali na leitura e tal. A resposta é humano, direito humano e sua plena cidadania. Mas observa aqui, parece fácil, mas os termos utilizados nas alternativas, qualquer um deles poderia ser correto ali. A gente não tinha nenhum absurdo para falar isso aqui não é nunca, isso aqui também não é nunca. Daria para confundir. E eu vi prova deles com duas, três questões na parte de específicas, cobrando essa de assinar a alternativa correta, que preencha corretamente as lacunas. Eles gostam desse tipo de questão, viu, gente? Então, ficar atento ali, treinar para essa leitura mais atenta ali e comprometida com o conceito. Certo, gente? Então, assim, essa aula foi rapidinho, para vocês só terem uma noção mesmo de que tipo de questão. Nós vamos fazer um monte de resolução de questão até chegar o dia da prova e a gente vai mesclar esse tipo de questões para vocês conseguirem se exercitando e se habituando em como responder, em como filtrar esse olhar e acostumar mesmo com os termos que eles utilizam. Beleza? Ficamos por aqui então. Até breve.